Opa, paz, Senhor Jesus, tudo bem? Hoje o Senhor preparou uma mensagem especial para o seu coração, então fica até o final desse vídeo, já se inscreve, curte, deixa um comentário aqui nesse canal, porque o Senhor quer falar com você. E também envie esse vídeo para alguém que o Senhor tocar no seu coração enquanto você ouvir essa mensagem, em nome de Jesus, amém? E aí, como que vocês estão? Hoje eu gostaria de contar para vocês uma história que na verdade vocês conhecem e talvez você conheça muito bem. Talvez você seja o personagem principal dessa história, ou talvez você seja coadjuvante, talvez você esteja na história, mas de um outro lado. Ou talvez você já ouviu essa história e fala assim, essa história é dele, essa história é dela. A verdade é que é uma história que de verdade toca os nossos corações. E hoje pela manhã o Senhor ministrou muito ao meu coração uma palavra. E a palavra era volta. Só isso, volta. E quando a gente volta, a gente pode pensar assim, tô aí, tchau. Mas não só essa questão de voltar, mas de voltar e se entregar com todo o seu coração. Eu gostaria que você abrisse aí a palavra do Senhor no Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, capítulo 15, versículo 24. A palavra ela vai ser bem clara quando ela começa a nos falar assim, olha, esse meu filho estava morto e reviveu, ele estava perdido e foi achado, e então eles se alegraram. Olha para vocês verem, vocês conhecem essa história, a história de um filho. Hoje eu não vou enrolar muito em criar uma situação, porque a verdade é que essa história ela é uma situação muito real, onde existiam dois filhos e um pai. Desses dois filhos, um decidiu, eu quero ir embora. Eu quero largar tudo, eu quero viver minhas vontades, eu quero fazer, alcançar, correr atrás das minhas coisas, eu quero, sabe, ir atrás da minha vida, eu preciso viver. Já chega de ficar preso, já chega de ficar na aba dos meus pais, já chega, eu tenho que sair dessa casa, eu tenho que fazer alguma coisa. Enquanto isso, o outro escolheu ficar. Então esse filho que ele curtiu, ele viveu, ele aproveitou todos os prazeres desse mundo, ele viveu enlouquecidamente. Só que quando aquelas finanças que ele tinha, né, aquela verba, aquela base, vamos dizer assim, que é que ele saiu de casa, foi acabando, sabe? Quando aquele dinheiro foi acabando, quando aquela estrutura vai acabando, aquela felicidade que a gente achava que teria, que encontraria nesses lugares, quando ela vai acabando, ele percebe que tudo que sobrou foi um vazio. Tudo que sobrou foi um vazio. E agora? Como preencher? E agora? O que fazer? Como que eu faço? E ele começa a olhar para as situações e nesse momento eu gosto de pensar que os olhos dele começaram a ser abertos. Eles começaram a ser abertos. Porque ele estava ali o tempo todo, mas ele não enxergava o que estava ao seu redor. Até que quando ele sentiu necessidade, ele começou a olhar ao redor e falar assim, gente, que vontade de comer a comida desses porcos. E na hora que ele olhou, ele parou e refletiu, gente, mas meu pai, os servos do meu pai têm alimento abundante. E eu aqui com vontade de comer a comida dos servos, por que eu me sujeitei a isso? Como eu cheguei a esse ponto? Por que eu tomei essas decisões na minha vida? Por que eu fiz o que eu fiz? Eu não entendo. Eu preciso voltar. Só que eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou voltar. Só que eu tô com medo. Eu me sinto culpado. E eu vou voltar e eu vou falar com meu pai. Pai, eu não sou digno. Pai, eu não posso, sabe? Eu não posso nada, eu não deveria nem estar aqui, mas eu preciso, eu estou me humilhando, eu estou rasgando meu coração de verdade, porque eu preciso de Ti, eu entendi, Deus, só que a culpa, Pai, ela está sobre mim como um peso, e eu quero voltar. Quantas vezes eu pensei em voltar, mas eu não conseguia, só que hoje eu vou voltar, hoje eu decidi voltar, e eu espero, Pai, que o Senhor possa me receber. E ele planeja isso em seu coração. E quando ele chega ao pai dele e ele fala isso. Pai, eu não sou digno. Eu não sou digno, eu sei que eu errei. Estou traduzindo com as minhas palavras. Eu sei que eu não fiz o que era certo. A verdade é que eu meti o pé pelas mãos, tomei minhas decisões e eu achei que eu estava certo, eu achei que eu estava maduro naquele tempo de meninice, naquele tempo de infantilidade, em que eu achei que eu sabia tomar as minhas decisões, mas eu entendi que as minhas decisões, elas não servem de nada se elas só me levam para o abismo. Então eu decidi voltar.
Sabe o que aquele pai faz? Ele não olha e fala assim: você errou! Que coisa feia, você devia ter feito isso! Pode voltar pra onde você tava! E ele nem fala assim: nossa, que vergonha, hein? Ou melhor, ele não fala assim: eu sabia que você ia voltar. Eu sabia, você precisa de mim. Ele não fala assim com soberba. Pelo contrário, sabe o que ele faz? Ele se alegra e fala assim: pega vestes novas, pega sapatos novos. Vamos vestir meu filho porque ele voltou. Esse meu filho estava morto e reviveu. Ele estava perdido e ele foi achado. Então, filho, seja bem-vindo de volta. E ele se alegra. E toda a casa entra em festa. Se prepara um banquete. Se prepara porque a mesa está lá. Tem o seu lugar te esperando. E tudo que você tem que fazer é voltar. Tudo que você precisa fazer é voltar para ele. Seu lugar está preparado. E ele chega. Sabe o que eu gosto de imaginar? Ele voltando. Imagina ele chegando sem graça, assim. E todo mundo lá feliz, coloca roupa nele, coloca sapato, coloca tudo. E ele lá assim, sem graça, né? Deus, o que tá acontecendo? Porque eu tive tantos pensamentos, tinha tantas mentiras na minha cabeça, dizendo que eu não seria aceito, dizendo que iriam me julgar, dizendo que meu pai não ia me aceitar. Tantas mentiras, mas agora, olha aqui. Eu estou nesse lugar, tem uma mesa preparada para mim. E ele me convida a sentar à mesa, ele preparou um lugar para mim. Ele preparou um banquete comigo, mas não só isso, ele quer ceiar comigo. Ele quer ceiar comigo. Como assim? Não faz sentido nenhum. Tudo que eu fiz foi errar. E como assim agora ele quer ceiar comigo? E naquele momento ele entende. Eu deveria ter voltado antes, mas já que eu voltei agora, entregar de verdade, eu vou permanecer, eu vou ser fiel, eu vou ser de verdade. Porque sabe, só quem já passou por tantas coisas na vida consegue entender o valor da volta. Consegue entender que não é se humilhar, mas é reconhecer o seu erro e voltar para o seu lugar de origem. É reconhecer que sem o Pai nós não conseguimos fazer nada. E quando a gente ouve essa história dizendo assim, volta, tá na hora de voltar, a gente se alegra, nosso coração se alegra, e a gente pensa assim, era pra estar todo mundo feliz. E de repente você olha e você procura aí naquela casa, mesmo com uma mesa maravilhosa, mesmo com o pai sentado junto ao filho que voltou, a gente vê alguém que chega e fala, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo aqui? Sério que o pai fez tudo isso pra ele? Eu tô aqui o tempo todo. Eu tô aqui, eu não fiz nada de errado, eu nunca errei. Eu faço tudo direitinho, eu sigo as regras. Eu sou um bom filho, olha como eu sou bom. E aí meu pai vem e faz pra ele? Como assim? Como é triste quando quem tá em casa não entende o valor de ser filho. Como é triste quando esse que estava todo o tempo junto ao pai não tinha a presença do pai. Ele estava perto, mas ele não sentiu o toque. Você entende que ele morava, ele seguia os rituais, ele fazia tudo direitinho, mas ele não conhecia o pai. Ele não conhecia quem ele era, ele não entendia que ele já era filho, que ele já era dono de tudo, ele não entendeu, mesmo estando ali, lado a lado do pai. E o filho que voltou, porque eu falei que não se trata só de voltar, se trata do seu coração. O filho que voltou, ele abriu o coração e ele entendeu, eu não sou digno. Quando a gente entende, eu não sou digno, a gente começa a valorizar. Quando a gente entende, eu não mereço, sabe por quê? Porque ele atuou na minha vida e na sua vida com misericórdia. E Carol, o que é isso? Misericórdia é quando você não recebe aquilo que você deveria receber, que era o castigo. Sabe quando aquele jovem voltou e o que ele deveria receber era o quê? Não, já chega, volta onde você estava, você não tomou decisão, volta. Ou então ele fala assim, já sabia que você ia voltar mesmo, né? Agora você vai ser escravo aqui. Ele não recebeu aquilo que ele merecia, ele recebeu a misericórdia, mas não só a misericórdia, ele recebeu a graça, sabe o quê? O favor imerecido, o direito de sentar à mesa junto ao Pai e de ceiar com Ele, e é isso que o Senhor está te convidando. Ele está aqui com uma mesa preparada para você,
E às vezes, sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos em pé, a gente até olha para a mesa, mas a gente anda para lá, a gente anda para cá. E a gente não quer sentar. Porque quando você senta, você se dispõe a ele, assim, agora é ele que vai resolver tudo. Tá com o pai agora, ele que toma as decisões. Ou quando nós não estamos em pé rodeando a mesa, sem saber se a gente pode sentar, se a gente não pode, se a gente vai, se a gente não vai. A gente está na posição do outro filho que está em casa, mas não entendeu que é filho ainda. Não entendeu que a mesa sempre esteve lá disponível para ele. Não entendeu que ele poderia chegar e sentar, ele não entendeu. E quem somos nós nessa história? A verdade é que esse convite de volta não é só para quem está afastado. Não é só para quem um dia decidiu ir. É para você que talvez está dentro de casa e não entendeu que tem lugar na mesa para você. É para você que está dentro de casa e não entendeu que se você sentar na mesa, você vai chegar a um ponto de equilíbrio, a ponto de você olhar para o seu irmão e entender: ele é o meu irmão, ele está à minha altura, ele está do meu lado, ele é meu irmão. Meu pai está aqui, a gente está todos juntos, em comunhão. Eu não preciso me levantar agora para fazer alguma coisa, porque esse é o momento nosso, a mesa foi preparada para nós. Eu gostaria que você compreendesse. Nós precisamos voltar ao Senhor. A gente precisa parar de dar desculpa, de falar: Deus, eu quero voltar, mas eu, sabe? Olha o tanto de coisa que eu tô fazendo errado. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que eu e você conseguiríamos melhorar sozinhos por conta própria? Eu não consigo fazer nada se o Espírito Santo não fizer por mim. A verdade é que eu não sei nem como me comportar sem Ele. Qual decisão tomar, eu não sei. Ele sabe, Ele tem a direção, Ele tem o melhor. E tudo que Ele faz é nos convidar. Fala assim: volta pra mim. Todas as vezes que nós nos afastamos, Ele fala assim: volta. Quando a gente dá um passo errado, Ele fala assim: volta. Porque se você voltar com seu coração aberto, quebrantado, contrito, na minha presença, disposto a entender quem você é, eu vou mostrar pra você que você é filho. Eu vou mostrar pra você o seu lugar. E você vai entender quem você é e quem eu sou na sua vida. Hoje é dia de voltar. Volta para a presença dele. Volta para ele. Volta a se sentar à mesa. Mas também volte a orar. Volte a buscar. Volte a ser grato. Volte a preencher a sua vida com as coisas que agradam ao Senhor. Volte a tentar. Até porque o tentar não existe, mas a gente fala tentar porque é aquele momento, senão, um passo de cada vez, entende? Você não precisa achar que hoje você vai voltar e amanhã você vai ser outra pessoa, não. Você volta e continua sendo você. Só que nesse caminho de tentar compreender quem você é, você começa a voltar ao seu estado original. Você começa a voltar a ser quem o Senhor sempre quis que você fosse. Você começa a entender que não são bolotas de porcos que vão te encher, mas são o verdadeiro alimento, o alimento que vem dos céus, o alimento que vem do Senhor, que vai preencher a sua vida. Esse vazio que existe aí, é o Senhor falando: volta. Com Ele há preenchimento e abundância de alegria. Com Ele há esperança, há paz, há plenitude. Só nele nós podemos encontrar a nossa verdadeira identidade. Só nele nós podemos viver uma vida compreendendo: eu não estou no meu lugar de estado. Eu sei que aqui eu não sou daqui. Eu sei que não é aqui que eu vou ficar. Mas aqui eu escolho manifestar quem eu já sou lá. Eu escolho viver o que eu já vivo lá. Eu escolho me assentar à mesa todos os dias com Ele. Esse é o nosso lugar. Eu espero que você volte hoje e que essa palavra transforme o seu coração, porque a própria palavra diz que a palavra do Senhor, ela vem até nós como uma espada que separa juntas e medulas, que vai no nosso íntimo, que ela possa gerar transformação nas nossas vidas, no nome santo de Jesus, amém? Que o Senhor possa te abençoar grandemente nesse dia.